Boa noite, coisas lindas do meu coração! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para esse momento todo especial da gente, né? Aqui, cada vez mais, a gente aumenta a nossa consciência de uma vida cada vez mais saudável. Não sei se vocês estão dispostos a me ouvir hoje, mas, prepara os ouvidos que eu vou contar como é que eu cheguei aqui. Como é que eu inventei esse negócio todo de estar aqui com vocês? Eu sei que alguns aqui já sabem dessa história de cor e salteado, mas como sempre chega alguém nova por aqui, a gente precisa talvez outros. Quem é essa menina? Ah, ela fala em recuperação da saúde, ela fala em fé, ela fala em mover montanhas, ela fala em consciência saudável, ela fala em tantas coisas, né? Fala em reprogramação, enfim. Eu preciso conhecer mais, então prepare os ouvidos que eu quero contar para vocês um pouco da minha história. E a primeira coisa importante é a gente saber que esse canal que a gente está aqui é um canal para a gente aprender a como recuperar a nossa saúde de qualquer lugar. Claro, já digo logo que é de forma natural, que é usando a mente e o coração, porque eu sou fofoqueira logo de imediato. Mas como eu cheguei aqui, dessa forma, como eu passo para vocês, a gente vai ter um bate-papozinho agora. Vocês topam ficar comigo? Quem topa, diz aí, eu topo. Escreve aqui embaixo, eu topo. Só para que vocês saibam, a gente está aqui agora nas 3 redes sociais. Estamos na nossa comunidade, né, na nossa página do Facebook, que é a página Consciência Saudável. Estamos pelo Instagram e estamos pelo YouTube, né? Estamos pelo YouTube, espero que estejam todos me ouvindo, né? Então, a princípio aqui no momento do início aqui do YouTube, parecia que estava com o microfone desligado, mas eu já conectei, espero que esteja funcionando tudo ok, tá bom? Então, prepara os ouvidos, vem com vontade, porque é uma das coisas que eu mais curto aprender é ouvindo a história do outro. É muito bom quando a gente escuta algo que venha somar na vida da gente. Já vou dizer de cara a vocês que não existe histórias extraordinárias de tamanho sofrimento que vocês vão encontrar na minha vida. Não, de jeito nenhum, tá? Mas uma história de gente que aprendeu e que coloca em prática. Isso aqui eu posso dizer de cara para vocês, que eu sou a mulher da prática. Eu sou aquela que gosta de experimentar, de tentar. E de cara já posso dizer, uma vez aconteceu com minha irmã. Aqui em casa nós somos 3 filhos, tá? Da minha mãe, temos mais uma irmã por parte de pai. E em relação às filhas aqui da minha mãe, eu sou a do meio, né? Tem a Adriane, que é a mais velha, e a Amanda, a mais nova. E a Amanda, certa vez, chegou para minha mãe e disse assim: ô mãe, Deus foi muito generoso com a Andréa, não é? Eu falei, por quê? Deus deu muitos dons para a Andréa. Deus deu muitos dons para a Andréa. Então, aí eu digo assim, não, de jeito nenhum. Eu me permiti aprender. E quando eu me permito aprender, eu descubro que quando eu aprendo, eu tenho algo a mais para experimentar nessa vida. Então, quanto mais eu me permito a aprender algo novo, mais eu amplio o meu acervo. E aí eu sou aquela que gosta de ampliar o acervo. E de cara já posso dizer a vocês, não sou uma pessoa bloqueada para aprendizagem. Tá? Então, isso aqui soa muito fácil dos meus ouvidos, que eu aprendo com facilidade. E mesmo diante de conteúdos extremamente fora daquilo que está no meu contexto, que me desafia, eu paro e repito que eu tenho facilidade para aprender qualquer coisa que eu quiser. Então, coloca aqui agora que você tem facilidade para aprender o que você quiser. É uma das primeiras formas para a gente desbloquear nessa vida. Primeiro que a gente descobre que a nossa natureza é aprender. Quando a gente descobre que a nossa natureza é aprender, batata, nada de sofrimento. A gente quebra essa linguagem de dificuldade. Eu tenho dificuldade, porque eu tenho dificuldade para me concentrar, porque eu tenho dificuldade para
para aprender algo novo. Ah, porque eu tenho dificuldade com português, com matemática. Ai, André, porque minha vida é muito difícil. Olha, porque é difícil aprender, André, é coisa nova. Não, porque, André, na minha idade, aprender algo novo. Não, André, não inventa não esse negócio, não. Então, a primeira coisa que eu tenho em mim é que não existe bloqueio de aprendizagem. Eu aprendo o que eu quiser. E todas as vezes que algo me desafia, que eu levo mais tempo, eu paro, fecho os olhos, cancelo dificuldade e digo, eu aprendo isso aqui com facilidade. É só uma questão de tempo. Então, eu preciso aprender a introduzir essa linguagem que desbloqueia, não uma linguagem que bloqueia. Certo? E aí foi exatamente isso que aconteceu ao longo do tempo e a gente vai entender como é que a gente chegou nessa história. Bom, eu sempre fui aquela criança voltada para o movimento. Sim, movimento. Eu comecei a fazer dança com 6 anos de idade. Fiz 11 anos de dança. No finalzinho ali do período, 12 para 13 anos, aliás, mais ou menos 11 para 12 anos, eu entrei no voleibol. E no vôlei, eu cheguei a um período de treinar, né, ser atleta de alto rendimento no voleibol, treinava 4 horas por dia. E aí, imagine, uma pessoa que gosta de dançar, uma pessoa que gosta de fazer vôlei, né, que treinava ali 5 vezes por semana, às vezes 6 vezes por semana, tinha que entrar na educação física. Era quase que impossível entrar na educação física. Não entrar, né? Era quase que impossível não entrar na educação física. Só que eu vou contar uma história para vocês. A minha irmã mais velha, ela também se formou em educação física. Só que o que é que acontece? Como ela foi a mais velha, essa minha irmã, ela sofreu uma pressão uma pressão da minha mãe, porque minha mãe não queria que ela fizesse educação física. Minha mãe não queria que ela fizesse educação física. E resultado, como minha tia era dona de uma academia, e foi lá que a gente cresceu fazendo dança, a minha mãe caía em cima dessa minha tia e dizia, você estimulou a Adriane a estar fazendo educação física, isso é profissão de ninguém, porque não sei o que, papapá. Resultado, ela aceitou a Adriane fazer educação física e como ela tinha aceitado a Adriane fazer educação física, eu não sofri nada com a minha escolha. Afinal, eu vim depois de toda a história, de todo o aperreio. Eu digo que foi maravilhoso ela ter começado com a educação física. Então, me formei em educação física, né? Entrei para a universidade ali, tinha acabado de completar 17 anos, na época tinha passado tanto na Federal quanto na UPE, e vou dizer mais, viu, tinha gente que dizia, tu não vai passar não, tu não vai passar não, porque tu não tá estudando, porque tu não para, só quer saber de jogar bola, só quer saber de dançar, e não vai passar, e aí o que é que acontece? Eu me lembro que eu estudava lá no Contato, e aí eu ficava no intervalo onde muita gente no terceiro ano ficava dentro da sala de aula, estudando, né? Afinal, ano de vestibular, ficava lá estudando. E eu não conseguia ficar lá, eu simplesmente ia aproveitar o meu intervalo. E aí eu me lembro que quando eu passei, na época não tinha esse tanto de universidade que tem hoje, só tinha Federal, UPE e Universidade Católica. E aí, quando eu passei a primeira saiu o resultado foi a UPE. Foi a UPE? Não, foi a primeira fase da Federal. E aí ficamos esperando, logo em seguida saiu o resultado da UPE, e aí fizeram o que comigo? Rasparam uma sobrancelha inteira. E aí, quando saiu o resultado da segunda fase da UFPE, arrancaram as minhas 2 sobrancelhas. Imagine a coisa mais linda que eu fiquei, não é? Com 2 sobrancelhas raspadas. Lindo isso, né, gente? Mas, enfim, essa foi a realidade de uma pessoa que passou nas 2 universidades. Para quem achava que não ia passar em nenhuma, entrei nas 2. E aí você olha para mim com esse perfil,
olho para mim uma pessoa super energética, bora, yes, eu sou saudável, energia, alegria, a pessoa do vôlei, da dança, enfim. As pessoas olham para mim e fazem assim, nossa, e ela é terapeuta hoje. Tem muita gente que ainda não acredita, tá? Tem gente que não acredita que eu canto, pelo fato de ter dado muito tempo aula de ginástica, né? Muito tempo, foram mais de 10 anos em academia, com musculação, ginástica, só na piscina foram 17 anos. Então, com Pilates foi pouco tempo, porque foi bem na época que eu estava já tendo as experiências com a terapia, e aí eu estava grávida de Maria Clara, mas vai chegar lá, vamos chegar lá, vamos chegar lá. E aí foram nessa história 20 anos trabalhando na minha área. Mas eu me lembro de um período que minha mãe dizia assim, você tem que fazer concurso público, porque minha irmã estava estudando para concurso público. E você tem que fazer concurso público, tem que fazer. A Adriane passa no Tribunal de Justiça, a minha irmã hoje é analista judiciária, Tribunal de Justiça, e aí ficou naquela pressão no meu juízo, porque você tem que ser funcionária pública, e porque o canal é funcionarismo público, porque você vai ter estabilidade, porque não sei o quê. E eu acabei começando a entrar na onda de estudar para concurso público. E aí chegou um belo momento em que eu comecei a estudar para os tribunais. E estudando para os tribunais, gente, antes de estudar para o tribunal, eu fiz um curso de bombeiro, um concurso para bombeiro. Sabe aquela pessoa que vai fazer a prova sem não ter pego no livro? Eu não peguei no livro. E fui fazer aquela prova e também não conferi o resultado daquilo ali, porque eu tinha certeza que eu não tinha passado naquela prova. Eu tinha certeza absoluta, só que eu lá, dando aula na piscina, chegou uma jovem e fez assim, não, queria treinar para aprender a nadar, porque eu passei no concurso do bombeiro de 2006 e chamaram todo mundo da reserva. Chamaram todo mundo da reserva? Como assim? Chamaram todo mundo Eu nem sabia se eu estava na reserva. Eu nem sabia se meu nome estava ali, porque eu não tinha conferido de jeito nenhum. E, gente, meu nome estava lá. Meu nome estava lá. E isso faltava 2 semanas para a prova. Aí você vai dizer para mim, para Andréa, que é educadora física, vai ser fichinha. Fazer teste físico do bombeiro vai ser fichinha. Gente, aqui para nós, prepara os ouvidos, tá? Uma prova de um concurso, você precisa estar treinando. 2006, eu já tinha terminado a faculdade, já estava com meu filho mais velho, não é? Meu filho mais velho tinha ali, no ano de 2001, tinha ali na faixa de 5 anos de idade, aproximadamente, já estava trabalhando que só. E aí, quando saiu essa notícia do concurso do bombeiro, que meu nome estava lá, aí eu fiz, vamos tentar aí alguma coisa, vamos ver se a gente consegue se ajudar aqui, né? E aí eu me lembro que eu comecei a treinar, a testar corrida, abdominal, teste dos 90 metros, enfim. Só que eu não corria, tá, gente? Eu gostava, naquela época eu dava muita aula de academia, ginástica, qualquer atividade física, uma que seja diferente da outra, ela impacta diferente no nosso organismo. Então, eu posso pegar uma pessoa que seja uma pessoa que malha muito tempo, se ela for para a natação, ela vai sofrer, ela vai ter aquele momento de adaptação com a natação, é outra atividade totalmente diferente. Então, a pessoa que ela corre na esteira não é igual a uma pessoa que corre na rua. E aí eu me lembro que eu comecei a treinar para poder fazer aquela prova prática. Só que existiu um problema, um detalhezinho bem pequenininho, que eu havia deixado de jogar voleibol por conta de uma lesão no meu ombro direito. E quando eu falo lesão, é porque eu ainda hoje sinto, tá? Mas bem menos do que antes. Eu vou explicar depois o que é que eu fiz e o que é que eu faço para meu ombro, tá? Então, eu deixei de jogar vôlei porque eu tinha dores agudíssimas quando eu batia na bola. Isso ali já no meu último ano, no terceiro ano, né, do colégio, né, na época que eu estava no contato,
Então, eu deixei de jogar porque eu já estava super machucada. Tornozelo já tinha torcido, naquela época, de uns 15 vezes cada pé. Então, era uma coisa que eu já estava muito machucada e não tinha condição mais de continuar, não tinha saúde, né, estrutural ali nas minhas articulações para estudar, para continuar jogando, né? E aí, bom, quando acontece isso do concurso do bombeiro, eu fazia agora, tinha que fazer 21 flexões de braço. Imagine você que tem um ombro, né? Lindo, maravilhoso, extremamente saudável, né? Meu ombro extremamente saudável. E aí, eita, bati aqui, tá, gente? Só um minuto. E aí, tinha que fazer 21 flexões de braço. E o que é que acontece? A pessoa aqui não tinha força no braço. Mas assim, eu vou lá fazer essa prova. Eu só conseguia fazer 7 flexões. Tinha que fazer 21 flexões. Mas enfim, fiz a corrida, me saí bem, fiz a natação, me saí bem, fiz o abdominal, me saí bem. Era engraçado que todo mundo perguntava, nossa, você é atleta desse esporte, né? E eu dizia, não, na real não era atleta daquilo ali, né, da corrida, da natação, nunca fui atleta de natação, era professora de natação, mas atleta não, de competição não. E aí, reprovei, claro, no concurso bombeiro, mas mais para frente, com aquela pressão da minha mãe, eu fui estudar para concurso público, né, e aí eu fui para os TRs da vida, né, Tribunal Regional Eleitoral, TRT, fui fazer Polícia Federal, Polícia Rodoviária, e aí o que é que acontece? Chegou um belo dia que eu estava lá fiz prova em Minas Gerais, fiz prova no Ceará, e numa dessas provas eu errei, acho que foi o último concurso, não lembro qual foi agora, mas eu havia errado 7 questões da prova inteira. Só que 7 questões para uma prova de concurso é muita coisa. 7 questões de uma prova de concurso é muita coisa. E aí eu fiz assim, não, vou descansar por 2 semanas. Vou descansar por uma semaninha e aí eu volto a estudar, né? Descanso por uma semana, volto a estudar, tá tudo lindo, tudo maravilhoso e vamos continuar a jornada estudando para concurso. O que é que acontece? Estamos aqui hoje, porque de lá aquelas 2 semanas se tornaram até os dias atuais. E aí foi muito interessante porque a vida foi seguindo, né? Eu tive meu filho mais velho, separei do pai dele e conheci meu esposo e hoje nasceram Miguel e Maria Clara. E aí muita gente vai pensar o seguinte, mas onde é que está essa história das terapias? Onde é que ela começa com esse meio de terapia, tá? Há mais ou menos, Miguel está com 8, há mais ou menos 8 anos atrás. Miguel era muito pequenininho. Foi quando eu fiz o meu primeiro curso de Pilates, né? E Pilates, em relação a todas as outras atividades que eu me envolvi enquanto educadora física, era algo que era extremamente silencioso. Eu olhava assim, a primeira vez que eu tive contato com Pilates, eu fazia assim, como é que eu vou conseguir dar aula disso se eu sou uma pessoa extremamente agitada? Como é que eu vou conseguir dar aula de Pilates se eu sou uma pessoa elétrica? E aí, mesmo assim, entrei naquele curso, né? Nem lembro agora, mas se eu não me engano, aquele curso custou R$5.000. Já tem 8 anos, mais ou menos, R$5.000. E aí, dentro daquele curso, foi onde eu entendi que eu era capaz de separar aquela pessoa do yes, vamos, corre, bora, força nesse braço, corre, velocidade, vamos que vamos, e 10, 9, 8, 7, gente, para mim, educador físico tinha que ser assim, né? Tem que passar energia, tem que passar vontade, e me vi dentro do Pilates fazendo exatamente assim, respira, solta, centraliza, umbigo nas costas, concentra, respira,
Olha a fluidez, não trava o movimento. E era aquela vozinha assim, bem baixinha, que vocês gostam, quando eu estou guiando vocês. E claro que tem hora que a gente é aquela pessoa mais enérgica, dando os comandos, mas o Pilates me trouxe a essa separação. Aqui eu posso colocar extrema energia, né? Quando eu posso chegar para vocês, bora meu povo, que a fé move montanhas. Vamos com alegria, vamos! Retirando agora! Então, aqui dá para a gente colocar essa energia, mas também eu preciso entender que é possível eu ter aquele meu momento de calmaria, de silêncio, que eu vou conseguir ter esse controle. Eu preciso ter esse controle. Aí talvez você possa dizer assim, André, mas é muito difícil isso. É muito difícil parar, é muito difícil. Minha mente é muito acelerada. Nossa, como é que você consegue? Gente, eu já vi gente dizer, não gosto de fazer nada que é muito calmo. Nada que é muito calmo. Eu sou uma pessoa agitada. Mais um motivo para você se permitir a estar em um ambiente calmo. A gente precisa aprender a ser calmaria para a gente. Então, o Pilates, para mim, foi um dos primeiros passos que eu dei, que me colocou na possibilidade de me enxergar trabalhando com algo tranquilo, com algo calmo, com algo sereno. André, você sempre imaginou ser terapeuta? Eu falei, nem sonhava na minha vida. Nunca sonhei que eu fosse estar aqui hoje fazendo lives, partilhando isso com vocês, guiando vocês, criando, desenvolvendo lá o treinamento. Nunca que imaginei isso. Para mim, eu estava lá, nas minhas aulas, bora, vamos, estava lá. Só que eu achava muito interessante, eu não sei de onde surgiu exatamente essa curiosidade pelas terapias complementares, para muitos aí vão chamar de terapias alternativas, não é? Que para mim hoje, a Andrea, ela é a minha terapia principal. O meu tratamento hoje principal é a terapia. Então, o tratamento alopático ele vem depois da terapia. Só que essa linguagem aqui no Brasil, como não existe ainda uma legislação, uma cultura disso, não é da nossa cultura, ter a terapia, essa terapia alternativa como uma terapia primária, então é colocado como uma terapia complementar, uma terapia alternativa, não é para somar. E aí é muito comum as pessoas virem para esse tipo de terapia, aquelas pessoas que já fizeram algum tratamento alopático e que muitas vezes não sabem mais o que fazer, ou porque é aquela pessoa que gosta mais das coisas mais natural, não é? Que tem aquela visão, primeiro eu quero fazer isso aqui, que é algo mais natural, e aí depois a gente vai somando, eu vou para o médico, ver se tem que tomar medicamento, enfim. E aí quando eu fiz o curso de Pilates, Miguel era novinho, e eu me lembro, gente, que todos os cursos que eu fiz, eu tinha meus filhos muito pequenos. Miguel era muito bebê. Primeiro Luan, né? Luan, eu estava grávida na universidade. Então, no quarto período da universidade, eu já estava grávida do meu filho mais velho, do Luan, que hoje tem 20 anos. E Miguel, quando era bebezinho, na faixa de 4 para 5 meses, foi quando eu entrei para o Pilates. Então, imagine aquela novela, né? De ter que sair, ele só mamava. Era aquela criança que só mamava, 4, 5 meses, só mamava. Então, ia para casa da minha irmã, eu tirava leite, ia para o curso, ia para casa da minha irmã, dava de mamar, voltava para o curso, deixava leite. Então, para muita gente, vai dizer assim, nossa, que sofrimento. Então, todos os meus cursos tinham algum desafio desse tipo, né? Mas aquilo ali não era empecilho de jeito nenhum de colocar em prática aquilo que eu estava buscando. Então, foram 4 meses assim, 4 meses do curso de Pilates fazendo isso. E aí, dentro desse meio tempo, eu pensei o seguinte, né? Gostaria tanto que, acho que
3 anos, quer dizer, 3 anos? Não. Maria Clara... Não, Miguel era pequenininho, acho que Miguel era pequeno. Miguel era pequeno ali, deu um branco agora no período, se era Miguel ou se era Maria Clara. Que quando eu fiz o meu primeiro curso de Pilates, o primeiro curso de biomagnetismo, Maria Clara era bem novinha de braço, mas biomagnetismo não foi meu primeiro curso. E aí, de cara, já posso dizer a vocês que o meu primeiro curso na área de terapia foi acupuntura auricular. E, lembrando bem, eu estava grávida de Miguel. O meu segundo, que tem 8 anos, vai fazer 9, eu estava grávida de Miguel. E, gente, foi um curso maravilhoso. O meu primeiro curso, recomendo demais o curso de acupuntura auricular. E eu me lembro que ia ter um curso à parte de bioenergética. E eu estava faltando 1 para 2 semanas para ter neném, né? Para ter Miguel. E aí, quando eu, lá no barrigão, era um final de semana inteiro, sábado e domingo, e eu sentada na cadeira, eu fiquei até meio-dia do primeiro dia. A lágrima descia. A lágrima descia porque eu não conseguia me sentir confortável com aquela barriga fazendo o curso o dia inteiro. Mas era tão obstinada que a professora chegou para mim, me chamou e fez assim: você agora vai para casa e você primeiro vai ter o seu bebê. Depois que você tiver o seu bebê, aí a gente pensa no curso de bioenergética para você fazer. E aí pronto, fui para casa e acabei não voltando mais, né? Eu estudei a bioenergética dentro do curso do biomagnetismo e depois com o Rolando Dias na programação, mas naquele primeiro momento eu não consegui fazer. Então, imagina que todos esses cursos eu tinha alguma coisa ligada à maternidade. E aí depois veio a questão do curso de biomagnetismo com Elba Ottoni, que foi uma amiga minha que chegou para mim e fez assim: Andréa, vai estar chegando no Brasil uma técnica revolucionária para tratamento de saúde, uma técnica terapêutica de um médico mexicano chamado Dr. Isaac Góes, enfim. Quando eu vi os vídeos em casa, aí eu fazia assim: que viagem é essa? Parecia um negócio assim, nossa, ele mexe lá no pé, como assim? Que viagem é essa, né? Mas vamos lá. Curiosa para ver, para entender tudo aquilo, eu fui, me inscrevi no curso de Elba Ottoni e lá foi realmente essa mesma sensação que eu estou dizendo a vocês agora. Eu fazia, como assim? O nosso organismo, ele é capaz de entregar os problemas de saúde? Como assim? É fofoqueiro, gente. O nosso organismo é fofoqueiro. E aí eu fazia, como assim esse negócio, né? Aquilo ali me deixou, como a gente tá no hábito, né, a gente tem qualquer probleminha de saúde, a gente toma remédio. Foi assim que eu cresci, não é? Minha mãe não tinha nada de naturalista, viu? Nem minha mãe, nem meu pai, pessoas comuns da nossa cultura normal aqui, tradicional, que tudo aquilo que era problema de saúde era tratado com medicamento, tudo certo, nada de errado com isso, vamos embora. Então, ver aquilo pela primeira vez era muito incrível. Era uma questão que eu via essa linguagem do incrível e, ao mesmo tempo, aquela linguagem fez assim, e isso aqui tem alguma coisa por trás que eu não sei muito bem o que é. Então, para alguns era muito tranquilo. Para mim, eu falei, como assim? O meu organismo, as minhas células, o meu DNA, existe... Eu me lembro do Dr. Isaac Góes, quando a gente fez o curso com ele, quando eu fiz o curso com ele, que ele dizia assim,
Quando você faz a pergunta ao organismo, existe uma ativação cerebral, ele mostrava que existia todo um caminho percorrido do cérebro, no sistema nervoso central, que captava aquela informação, gerava encurtamento do lado direito do corpo. Aí falam, encurtamento, André, sim. O lado direito do nosso corpo, a nossa perna direita. Eu sei que a gente aqui pela internet, a gente usa aqui, ó, o dedinho quando vocês estão habituados a me ver atendendo alguém, né? Então, quando a gente atende pela perna, o lado direito, ele encurta. E aí, eu vendo tudo aquilo, eu achava aquilo ali muito surreal. Voltei para casa, não é? Terminei aquele curso, foi um curso de 4 dias intensos, uma planilha dessa grossura, e a primeira coisa que eu fiz foi chamar um tio meu, uma pessoa que é extremamente íntima com Deus, uma pessoa que tem um nível de espiritualidade assim, que eu digo que a gente precisa ter como espelho, né, de pessoas que têm essa intimidade com Deus, e eu chamei para entrar em oração. Eu fiz, tio, eu preciso saber se isso aqui vem de Deus mesmo, porque, né, a gente fica perguntando assim, inclusive tem gente que pergunta, faz isso aqui é de Deus mesmo, meu filho? Ô, minha filha, isso aqui agrada a Deus, né? Tem gente que faz essas perguntas. E aí eu me lembro que eu só comprei os meus ímãs depois que eu tive esse momento de oração. E aí foi só assim que eu solicitei os meus benditos ímãs do biomagnetismo. Aí, gente, aí começaram as práticas, né? Aquela planilha de pares, uma planilha deste tamanho de pares biomagnéticos. Quem era que eu ia cuidar primeiro? Minha mãe, vamos fazer minha mãe de cobaia, né? Porque de acupuntura auricular, eu comecei atendendo os alunos da piscina. Todo dia tinha gente dizendo que estava com dor, que estava com isso, com aquilo. Eu fazia, vai lá em casa, que eu tô doida para treinar. Então, era gente com dor de ouvido, com dor de estômago, gente com ansiedade, gente querendo emagrecer, e eu tô lá fazendo acupuntura auricular. Lindo, maravilhoso, mas agora já era a hora de colocar em prática o biomagnetismo. E aí, coitada e maravilhosa da minha mãe, que eu fiz ela ficar deitada por 3 horas. Gente, a minha mãe ficou deitada na mesma posição por 3 horas. Eu acho que eu deixei ela entrevadíssima naquele dia. Porque uma pessoa ficar deitada numa maca por 3 horas, de barriga para cima, numa mesma posição, ela quando foi se levantar, ela... Ai, ai! O sofrimento. Mas... Por que André, porque é demorado assim, André, 3 horas para fazer um atendimento de terapia. E aí eu fazia, não é que eram 3 horas, é porque eu não tinha prática. Aquilo ali era extremamente novo para mim. Então tinha pontos que eu tinha que buscar fotos, né? Eu tinha que buscar, eita, qual é o ponto disso aqui? Então vamos dizer aqui, ó, o ponto do timo. Onde é que é o ponto do timo? Então, se hoje tá bem fácil, né? Aqui no centro da linha da axila, aqui no centro do meio, né? No meio. Mas naquele tempo eu fazia, onde é o timo? Que danado é o timo? E aí eu tinha que estar consultando o tempo inteiro. Então, aquela primeira sessão foram 3 horas. E aí eu comecei a praticar, né? Então, o objetivo era criar aquela experiência, né, de refinar aquela experiência do biomagnetismo. Só que depois que eu fiz o curso com Elba, doutor Isaac Góes veio para o Brasil. Só que era uma coisa muito próxima uma da outra, assim. Então, como era uma coisa que estava acontecendo aqui, né, eu tinha acabado de fazer o curso com Elba Ottoni, e ainda tinha acho que era 1 mês, 2 meses depois o curso do Dr. Isaac Góes, eu fiz, mas agora não dá não. Afinal, eu tinha parcelado o meu curso no meu cartão, né? O primeiro curso de biomagnetismo. Então, essa primeira vinda do Dr. Isaac Góes para o Brasil, eu não fiz. Eu fiz a segunda vinda, né? Quando ele veio pela segunda vez, eu havia dito assim, não, eu quero fazer esse curso. Mas, gente, aqui para nós, o curso era em dólar.
E se o dólar hoje está caro, na época estava R$ 4 e pouco, mais barato do que está hoje, mas mesmo assim era muito caro, porque o curso custou US$ 1.200. E ali eu tinha 2 cursos que eu precisava fazer, então foram US$ 2.400. Esses 2 cursos, o nível 1, né? Um dos cursos era só aquele momento mesmo, mas o outro precisava de mais uma ida, né? Porque ele foi em Goiânia, Goiás, precisava de mais uma ida para fazer o nível 2, que era o nível avançado. E aí, o que é que acontece? Fiz o primeiro módulo, junto com neuropsicologia magnética, que era um curso dado pelo filho dele, e fui para Goiânia, Goiás, fazer esse curso. E como é que eu fiz esse curso? Com Maria Clara sendo amamentada. Maria Clara ainda mamava bastante, gente. E aí eu levei quem? A família inteira para Goiânia, Goiás. E como era que funcionava essa história? Vai para o hotel, faz o curso, volta, vem para o almoço, dá de mamar a Maria Clara, volta mais uma vez para o hotel, faz o curso novamente e vai lá de noite, vão dar de mamar a Maria Clara. Então, todos os meus cursos foram assim. Eu precisando me adaptar com essa maternidade. Mas, como eu disse, nada freia uma pessoa com vontade. Nada trava a gente quando a gente tem vontade. Então, a gente precisa buscar essa força dentro da gente. E aí, gente, para eu encarar esse curso, vocês vão dizer assim: ah, André, mas você já tinha dinheiro guardado para fazer aquilo ali, você já tinha dinheiro guardado. E eu vou dizer a vocês que eu não tinha dinheiro guardado. Eu não tinha mesmo. O que foi que eu juntei? Eu juntei US$ 200, que era exatamente o valor da inscrição para o curso. Ou seja, ele dava 800 e um quebradinho, na época, né? Dava uns 800 e um quebradinho, reais. Só que lembre, eram US$ 1.200 cada curso. E eu tinha pago US$ 200. E aí, o que acontece? Eu me inscrevi e fiz, agora eu tenho que pagar esse negócio. Gente, o que eu fiz de rifa, passeio, né, viagens, piquenique para poder juntar dinheiro para pagar esse treinamento, porque eu tinha que estar no dia do treinamento com todo o valor do curso. Vocês sabem quanto foi que eu gastei nesse treinamento com o Dr. Góes? Quando eu falo assim, gastei do nível 1 e nível 2, vocês têm noção? Quem aqui já sabe mais ou menos quanto que eu gastei nesse treinamento? Esse treinamento foi um treinamento que muita gente na época estava sonhando. E poucas pessoas ou não tinham condições ou também não tinham coragem. Então, na época eu tinha coragem. Condições eu não tinha, mas eu tinha coragem. E aí, o curso, eu gastei quase R$ 20.000. Quase R$ 20.000. Quando a gente fala do curso, depois teve o nível avançado. Na primeira vez eu tive que levar a família inteira por conta de amamentação. Da primeira vez eu não fiquei no hotel, eu fiquei numa casa de família. Na segunda vez eu precisei ficar em hotel. Agora imagine, passagem de avião, hospedagem, alimentação, família, enfim, o tanto de coisa. E muita gente vai dizer assim, tá doido, tá vendo que eu não tenho coragem de pagar um curso de quase R$ 20.000 de custo, né? E aí eu vou dizer a você que se eu não tivesse feito esse curso, talvez não tivesse hoje vivendo da terapia, vivendo daquilo que eu vivo hoje. O ano passado, em dezembro, eu deixei de dar aulas de natação e hidroginástica. Foram 17 anos dando aula de natação e hidroginástica, 20 anos todo trabalhando na minha profissão de educação física. E muita gente pode perguntar hoje e dizer o seguinte: você deixou a sua profissão, você deixou aquilo que você fez faculdade. Eu faço, gente, a gente precisa aprender a desapegar das coisas, desapegar de certos rótulos que fazem com que a gente fique engessado uma vida inteira. Não é? A gente está vivo para criar novas experiências, entendeu? Então,
Eu vivi 20 anos na educação física, hoje eu estou terapeuta, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço aqui, mas eu posso dizer a vocês com todas as letras que Deus, ele me mostrava a cada dia que ele estava querendo mais energia aqui, ele estava querendo me colocar aqui com mais energia, que eu pudesse colocar mais energia através dos atendimentos, e não só dos atendimentos, mas também ele me mostrou ao longo do tempo, dos últimos 7 para 8 anos, o quanto que ele queria ver pessoas se sentindo capazes de viver aquilo que ele já ensinava há 2000 anos atrás, que é a capacidade da fé. A capacidade da fé de mover montanhas, de mover problemas de saúde. E isso hoje é muito claro comigo. E, claro, isso não me foi ensinado em treinamento. Só que a gente que busca estar mais pertinho de Deus, a gente vai tendo novas experiências. E isso é muito poderoso, mas a gente vai chegar lá. E aí, o que acontece? Quando eu fiz aquele curso do Dr. Isaac Góes, que eu fiz o nível 1, nível 2, o que não fica sem aparecer são cursos na área de terapias. Existem inúmeros cursos. Todo dia chega a gente oferecendo curso de terapias. André, vai ter curso de terapia tal. Eu faço, minha gente, eu preciso focar naquilo que eu faço hoje. Eu tenho grandes resultados com o que eu faço hoje. Eu preciso refinar isso aqui. Então, todo dia tem sempre alguém oferecendo algum tipo de curso, algum tipo de coisa nova que está chegando, mas, ao mesmo tempo, eu penso assim, peraí que eu tenho uma grande ferramenta na minha mão, que está sendo refinado a cada instante pela minha prática, e que isso se reflete hoje para as pessoas que estão perto de mim. Então, claro, eu tenho sim algumas vontades de fazer outros cursos, mas primeiro é hora de refinar aqui. E aí, quando foi um ano depois, mais ou menos, daquele curso de Dr. Isaac Góes, veio um outro curso, que era o curso de programação bioenergética aplicada, com Rolando Dias, um outro mexicano. Então, Dr. Isaac Góes é um médico mexicano, Rolando Dias também é um mexicano. E aí, com Rolando, eu fiz ali aproximadamente, se eu não me engano, foram 4 atualizações. E aquele treinamento de Rolando Dias, ele foi um divisor de águas na minha vida. Um divisor de águas. Foi um ponto transformador para os meus atendimentos. Meus atendimentos ali já passaram a ser outros tipos de atendimentos. Então, foi uma coisa muito potente. Mas uma frase ficou muito viva em mim, que foi exatamente quando ele dizia o seguinte: Dr. Isaac Góes, porque ele também tinha feito curso com o Dr. Isaac Góes, ele dizia assim, Dr. Isaac Góes não queria que a gente pesquisasse novos pares biomagnéticos. Porque ele dizia assim, mas a gente está aqui fazendo pesquisa, a gente está aqui estudando, criando novos pares, então vocês não precisam, né? Fazer esses testes, enfim. Aí ele fazia, por que eu não posso testar? E ele começou a buscar, a criar as suas técnicas, criar o seu método, né? E aí, quando ele terminou o treinamento, ele disse assim, agora, com todas as ferramentas que vocês têm em mão, criem as suas próprias ferramentas. E claro que isso não era uma coisa que iria surgir da noite para o dia. Isso é uma coisa que a gente precisava ir vivenciando na prática, é uma coisa que a gente precisava estar ali no dia a dia. E talvez você pergunte para mim, faz assim, André, você pratica quantas vezes por semana? Né? Hoje eu posso dizer a vocês que é o meu trabalho hoje está aqui no processo da terapia do consultório e no projeto digital, que é esse na qual a gente está aqui fazendo parte, não é? Transbordando esse conhecimento, trazendo consciência para esse tipo de conhecimento, né? Despertando, ampliando os horizontes daquelas pessoas que chegam aqui. E aí eu posso dizer, sem medo de errar, que isso aqui se tornou meu estilo de vida. E vocês vão
entender exatamente que não, o estilo de vida não da forma como um terapeuta rastreia uma pessoa, como é o atendimento de um terapeuta, mas sim como é a vida de uma pessoa comum que está sempre atento aos cuidados com o seu organismo, aos cuidados com a sua mente, com o seu coração, com a sua espiritualidade, com a sua saúde, enfim, em todos os âmbitos. Porém, o nosso foco aqui é a saúde. E aí, à medida que eu fui tendo aquelas experiências práticas, eu começava a perceber que os atendimentos, eles não podiam ficar protocolados. Afinal, cada pessoa ela era única. Cada pessoa se comportava de uma forma diferente. Cada pessoa respondia ao atendimento de uma forma diferente da outra. Claro, existia uma base a seguir. Essa base ela não se dissolve, ela está ali. Mas acima dessa base, existe a peculiaridade individual de cada um. E aí, muita gente vai dizer assim, o atendimento de hoje foi maravilhoso. Eu fiz hoje um atendimento, inclusive ela está por aqui, né? Emília, eu fiz um atendimento. O próximo atendimento já não é igual ao primeiro, porque eu já estou lidando com uma pessoa que já passou por um atendimento, que já não está mais com o mesmo tipo de conflito anterior. Então, a gente já vai encontrar uma outra forma de mergulhar, uma outra forma de rastrear. E aí foi quando eu percebi que vinha alguns insights. Faz isso. E aí eu começava a aplicar e eu ficava impressionada. Por quê? Porque dentro dos atendimentos, padrões, né, vamos dizer assim, fiz um treinamento, vou aplicar aquele protocolo do treinamento, existe aquele padrão a seguir. Então, era simplesmente aplicar o padrão e deixar o organismo voltar ao seu ajuste. Só que, gente, eu sou muito teimosa. Eu sou uma pessoa teimosa. Uma coisa que eu tenho dentro de mim aqui, um paciente meu, eu preciso dar o meu melhor em uma sessão para que ele saia curado. Eu preciso dar o meu melhor em uma sessão para que ele avance o máximo naquela sessão. Eu não quero, uma das coisas que existe dentro de mim, eu quero que a pessoa se sinta cada vez mais num caminho de cura, mas não um caminho de mais ou menos, né? Não, ela deu o máximo dela, eu fui na ferramenta, apliquei a ferramenta e fiz aquele algo a mais, aquela entrega a mais. Então, por quê? Porque eu não quero uma pessoa presa no meu consultório, eu não quero uma pessoa que esteja ali dependente da terapia, porque afinal, normalmente, uma sessão não é suficiente. Uma sessão é suficiente para aquilo que foi tratado naquela sessão. Na próxima sessão, existem outras coisas que precisam ser tratadas, que vão ser tratadas naquela sessão. Então, toda sessão, o impacto daquela reprogramação ou do biomagnetismo vai ter a sua atuação. Então, isso com certeza vai gerar um impacto. Só que eu quero que o que eu faça naquela pessoa faça com que ela não fique tão presa ao consultório, aos atendimentos. Então, eu quero que ela se cure o mais rápido possível. E aí a gente viu aqui, né, o depoimento de Lala com uma única sessão, inclusive foi uma sessão online, ao vivo, né, das pessoas que estavam aqui. A gente estava até fazendo a live na semana passada, no dia 10, que ela estava comemorando 1 ano sem dores no estômago, e foi apenas uma sessão de terapia, de um problema de aproximadamente 25 anos. E fala, André, é possível? Sim, é possível. Não é típico, mas é possível. Então, a partir dali,
eu comecei a ter algumas experiências que fazia com que eu quisesse tirar a origem daquele sintoma, que não era simplesmente chegar e aplicar um comando de analgesia. Né? Ela sentia dores no estômago. Não era simplesmente aplicar ali aquele comando de aplicação de analgésico, mas exatamente tratar a origem, por que que meu estômago dói? O porquê que eu sinto meu estômago doer? Então, naquela sessão a gente fez reprogramação de patógenos, fizemos muita reprogramação emocional de sensação de agressão, e aí tudo aquilo que vocês ouviram, né? Quem perdeu, essa live tá aqui no Instagram, tá no IGTV. Então, ali eu quero entregar a vocês o máximo para que você se sinta o melhor possível. E aí o que é que acontece? Qual é o melhor em relação àquilo? Eu queria tirar aquela angústia da dor, eu queria levar ela a sentir mais leve. E a gente chegou a exatamente tirar aquele nível de dor do estômago, que estava no nível 8, caiu para 2. E ela falou que na hora de dormir já estava em 0. Então a gente foi trabalhando em cima, depois de fazer aquele rastreio, foi trabalhando em cima de tirar a origem daquele sintoma que estava intenso. E ali foi suficiente para ela não ter mais dores no estômago já há 1 ano, não é? Há 1 ano. Isso é muito poderoso, muito poderoso. E aí, depois, com o tempo, eu comecei a perceber que quando eu levava uma experiência para mim, nem sempre eu estava ali com o material na mão. E aí, um belo dia, eu cuidando de outras pessoas, eu tinha acabado de terminar os atendimentos, quando vi meus filhos entraram na salinha e começaram a brincar, só que eu estava com uma dor aguda no quadril. Era uma dor que estava me fazendo já mancar, né? E aí, o que acontece? Eu fazia, nossa, eu preciso cuidar de mim. Eu estava ali já uns 3 dias sentindo dor, mas naquele dia estava no nível alto, 7, 8 de dor, estava incomodando bastante. E aí, gente, foi quando eu entrei, ajeitei as crianças, resolvi jantar, banho e puxando da perna. E quando eu me deitei na minha cama, depois de colocar meus filhos para dormirem, ali foi quando eu, sem material nenhum na minha frente, eu não tinha material de rastreio, eu comecei a fazer uma prática que eu nunca tinha feito antes, que foi aplicar a prática da reprogramação junto com os ensinamentos de Greg Braden, que ele dizia o seguinte: toda vez que você une a mente com o coração, como imagem de resultado, e você traz esse foco para o coração, acreditando naquilo que você está fazendo, assim você produz autocura. E quando eu olhava para aquilo ali, que eu estava ali deitada, sentindo dor, eu usava aquela experiência de reprogramação na aplicação daquele momento de dor no quadril, e eu relaxada ali. Eu não lembro quanto tempo eu pratiquei, gente. Não lembro, porque enquanto eu praticava, eu peguei no sono. Eu dormi. E foi muito incrível, porque eu amanheci totalmente sem dor. Eu amanheci totalmente sem dor, totalmente sem dor, totalmente sem dor. E ali foi quando deu aquele start, né? Peraí que tem alguma coisa muito poderosa acontecendo aqui. Tem uma coisa muito poderosa acontecendo aqui. E aí eu comecei a fazer testes e mais testes. Eu comecei a testar com meus filhos. E aí um belo dia eu atendi uma paciente de primeira sessão. E no dia seguinte ela fez assim: André, meu filho está tendo crise de asma, ele tem 2 anos. Como é que eu posso ajudar o meu filho? E aí, como eu estava vivendo aquelas experiências comigo, com meus filhos, eu queria também, será que era só comigo? Será que aquilo ali era só algo que eu era capaz de fazer? E aí eu passei um passo a passo pelo WhatsApp. E ela aplicou no filho dela. E ela botou uma mensagem umas 2 horas depois e disse assim: Andréa,
aconteceu um milagre na minha casa. Todo o cansaço do meu filho cessou. E por que eu digo a você que foi um milagre? Porque normalmente eu paro na emergência com ele. Uau, gente! Então, ali foi o primeiro sinal de que outras pessoas também conseguiriam fazer aquilo que eu estava ensinando ali. E de lá para cá, foi só momentos de refinar. Só momentos de refinar. Mas, André, você pensava em trazer isso para o digital? Não, de jeito nenhum. Eu não imaginaria estar aqui. Eu tinha os meus atendimentos presenciais. Como eu comecei a ter essa experiência comigo e depois teve essa experiência dessa outra paciente, eu comecei a fazer terapias em grupo, tendo essa base, que é mais ou menos como a gente faz aqui nas segundas-feiras, né? O Eu Guio Você. Então, quando quando tinha essa questão das terapias em grupo, era simplesmente fantástico, porque era presencial, né? Então, sempre no final, os relatos eram, nossa, eu comecei com tal incômodo e agora não estou mais. Eu estava sentindo isso e passou. Então, essas experiências, elas foram simplesmente sendo potencializadas, né? Eu fui refinando, eu fui entendendo como era que as coisas iriam funcionar. E aí veio a pandemia, né? O ano passado. E antes disso, algumas pessoas perguntavam se eu dava curso para terapeuta, e não era a minha pretensão dar curso para terapeutas, eu era aquela pessoa muito da prática. Então, era uma coisa que eu não me sentia à vontade, aquela ligação mesmo de se sentir capaz, né? Parece que tudo que é novo, que desafia a gente, tem que cortar essas coisas aqui depois, essas coceiras no nariz, assim, ó. Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. E aí, depois de fazer essa experiência de ver a pandemia, e foi muito interessante porque a piscina havia fechado numa sexta-feira e na quarta-feira fechou tudo. A piscina fechou para reforma. Foi tão interessante o cuidar de Deus com a gente, que a piscina estava agendada para julho, e antes de fechar, acho que 15 dias antes, a gente recebeu o anúncio que a reforma seria em março. E aí, o que acontece? Bateu basicamente dentro da mesma semana. Na sexta parou a piscina e na quarta parou tudo. Na quarta parou tudo. E aí, eu pensei assim, gente, naquele momento, eu pensei o seguinte, a lágrima desceu, eu fiz assim, nossa, Deus, ele está me mostrando que é hora de cuidar de outras pessoas, porque eu já estava atendendo no consultório, eu comecei atendendo na minha casa, gente, para vocês terem ideia, eu preparei um ambientezinho no meu terraço é grande, e aí depois de um certo tempo foi que eu consegui ter a minha salinha, né, meu espaço, para poder cuidar das pessoas. Sim, também atendia lá em Limoeiro, fiz um bom tempo, gente, a história é longa, né? Tem muita coisa aí cortada no meio do caminho, né? Fiz atendimento em Limoeiro, e aí quando veio a pandemia a gente teve que parar também os atendimentos de Limoeiro, mas enfim, continuo cuidando do povo de Limoeiro à distância, né? Então sempre tem gente de Limoeiro pedindo atendimento à distância, sempre tenho feito atendimento à distância com o pessoal de Limoeiro. Algumas pessoas preferem o presencial, então tá lá aguardando, e tem pessoas que estão sim se permitindo ser cuidadas à distância. E aí, o que é que acontece? Quando chegou ali o anúncio da pandemia, Deus colocava no meu coração que o que eu podia fazer pelas pessoas era que, da mesma forma que eu fazia uma terapia em grupo, presencialmente, eu poderia fazer à distância, pela internet. Então, gente, ó, minhas redes sociais sempre foram banda voou. Sempre. Eu nunca tive uma questão de preocupação com rede social, de ajeitar, né, de ajeitar a casa. Hoje vocês veem que o Instagram, claro, para quem está buscando, você vê que se tornou um ambiente de negócios, né?
Muita gente está usando o Instagram para o seu trabalho. Quantas pessoas entraram no digital na época da pandemia, né, para poder chegar àquilo que você faz às pessoas? E aí foi muito interessante, porque de início não era um propósito de chegar, vou fazer um trabalho digital. Não, eu ligava a câmera e eu fazia assim, bora gente, a gente vai fazer terapia em grupo agora. E aí no início, que estava todo mundo naquele nível de desespero, eu fazia dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Lives com terapia. E aí começou a chegar gente. E aí, claro, muita gente se identifica e tem gente que não se identifica, e tá tudo certo. Afinal, cada um tem seu direito de escolha, né? Cada um tem seu direito de escolha. E aí, a gente começou dessa forma e estamos até hoje. Nesse período, eu pensei o seguinte, né? A gente precisa, quando a gente se encontra dentro de uma situação que nos desafia, porque afinal a pandemia foi uma situação que nos desafiou, que colocou não fui eu que me coloquei no desafio, eu fui colocada, né? Nós fomos colocados dentro do desafio. E aí teve gente que ficou paradão, sem saber o que fazer. E eu olhando assim, fazia, eu preciso segurar a minha família, eu preciso sustentar a minha família, não é? Eu preciso sustentar a minha família. Então, o marido músico totalmente sem trabalhar, eu com a terapia, eu comecei a criar consciência nas pessoas que era possível o atendimento à distância. Porque até então ainda não existia essa consciência de que o atendimento à distância funcionava. Hoje eu tenho certeza de que se você já está aqui há um tempo, e aí, funciona ou não? Atendimento à distância funciona? Escreve aqui para mim. Atendimento à distância funciona? Coloca aqui para eu saber de vocês. Qual é a resposta de vocês? Atendimento à distância funciona? Escreve aqui. Então, a partir do momento que eu fui criando essa consciência de que era possível realizar atendimentos à distância, eu passei a cuidar de muita gente hospitalizada, não é? Então, eu peguei inúmeros casos de UTI, né, de Covid, de UTI. Alguns se recuperaram, outros vieram a falecer, mas enfim, foi um tempo bom para mim, tá? Foi um tempo que me desenvolvi bastante sobre essa questão do atendimento à distância, e também foi um tempo de muitas vezes exaustão, de ficar exausta. Por quê? Porque o pessoal que estava em UTI era aquela coisa de eu estar fazendo uma terapia hoje e amanhã de manhã eu conferia, e de tarde eu conferia, e de noite eu conferia, e a mente ficando super, super, ultra, mega cansada. Nossa, gente, aquele foi um período... Hoje eu falo com vocês de uma maneira muito tranquila, muito tranquila. Mas eu me lembro de me colocar debaixo do chuveiro, agradecendo a Deus porque eu tinha... Nossa... Eu tinha aqueles atendimentos à distância para fazer e que eu nunca imaginaria que o ano de 2020 tivesse sido o melhor ano da minha vida. Eu sei que para muita gente foi ano de muito sofrimento, mas o ano de 2020 foi o ano que eu mais desenvolvi. Foi o ano que eu mais cresci. E muita gente vai dizer assim, mas você não perdeu ninguém. Mas a gente passou por inúmeros pontos de sofrimento, né? Meu pai foi para a UTI 2 vezes, meu pai pegou Covid, a gente nunca imaginaria que meu pai sairia de uma Covid, uma pessoa com 25% de capacidade cardíaca. Então, meu pai saiu da Covid, 2 vezes internado na UTI, e eu cuidando de muita gente na UTI. E eu me lembro, gente, que eu não estava habituada a cuidar de pessoas que estavam em hospitais. E tinha momentos que você queria ajudar, você queria fazer, só que a pessoa já estava extremamente debilitada. Muito debilitada. E aí,
Muitas vezes, em alguns casos, a pessoa vinha falecer, porque a gente não tem domínio sobre a morte, a gente não tem. Deus é que sabe a hora da gente ir, gente. Deus é que sabe a hora de deixar, né, o nosso corpo. Deus é que sabe a hora. Então, eu me lembro de uma senhora que eu atendi e que a filha dela chegou para mim: quanto é que eu lhe devo? E eu disse a ela que eu não sabia cobrar. Era uma coisa que eu não sabia cobrar, não tinha experimentado fazer atendimentos em cima de atendimentos para ajudar a reverter um quadro grave. E eu dizia a ela que o que Deus colocasse no coração dela, que ela fizesse. E, gente, eu me lembro que um dia eu tinha R$ 300 no meu banco. Eu tinha R$ 300 no banco. Para muitos isso é muito, para outros isso é pouco, mas eu tinha que pagar R$ 1.700 em conta. Tinha pago alguns e tinha ali R$ 1.700 para pagar. E eu tinha R$ 300 na conta. E eu não tinha coragem de cobrar para uma pessoa de UTI, assim, porque eu fazia muitas terapias. Eram muitas sessões. Fazia de manhã, de tarde, de noite, sempre reforçando. E aí eu me lembro que um dia que eu tinha anotado lá todos os meus débitos, as minhas contas a pagar. E quando eu tinha anotado as minhas contas a pagar, eu escrevi assim no final, que eu tinha que pagar R$ 1.700. E eu escrevi assim: está pago. Obrigada, Senhor. As contas que faltavam pagar, eu coloquei lá: está pago. Obrigada, Senhor. E eu descansei. Descansei, literalmente. Gente, com 24 horas que eu fiz isso, eu recebi na minha conta bancária R$ 1.700. E não pedi para ninguém fazer isso. Eu não pedi para ninguém. Simplesmente uma pessoa ligou para mim e fez assim: Andréa, depositei agora na sua conta R$ 1.000, porque eu quero 10 sessões para minha família. E outra pessoa tinha... Eu sei que foram R$ 1.700 em 24 horas. E aquilo ali, Deus me mostrou o quanto que eu estava sendo cuidada naquele período. Eu estava sendo muito cuidada. Então foi um período que Deus me mostrou que era a hora de entregar a piscina. Que era a hora de viver esse novo caminho. De colocar mais energia nesse novo caminho. Nesse novo que na real já vinha há alguns anos, mas de ter essa dedicação maior aqui. De ter essa dedicação maior nesse ponto, né, naquilo que eu estava fazendo. Entende? Olha, Ana, quando se coloca, fica com intenção, a energia chega, com certeza independe da distância. Isso é fantástico. E isso é fé, né? Maria Luísa colocando: confia no Senhor, descansa e tudo Ele fará. É exatamente, a fé faz isso, né? Esse descansar da fé faz isso. E aí, a pandemia foi o meu maior sinal de que era chegada a hora para poder me dedicar mais à questão da terapia. E aí, quando eu comecei aqui a fazer as lives, eu comecei a acompanhar um rapaz chamado Érico Rocha, que é um grande player hoje, né? Um grande empresário da área de lançamentos digitais. E o meu produto principal, o produto que eu tinha vontade de fazer era: eu vou fazer um monte de áudios terapêuticos, e eu vou colocar numa plataforma e eu vou oferecer esses áudios. Eu sei que tem muita gente que pede áudios para que eu faça áudios. E eu tenho muita vontade de fazer esses áudios, talvez seja um próximo produto que eu irei lançar depois, tá? Mas era interessante que era a primeira experiência que eu queria fazer era essa. Mas não foi, né? Então, enfim, ainda está como projeto, né? Está como projeto ainda. Mas, quando começou a pandemia, junto que eu comecei a assistir Érico Rocha, ele lançou o produto dele, que era um produto
para ensinar as pessoas a lançarem os seus produtos digitais, para poder entrar, né? Você via que era um momento que estava todo mundo se voltando para a internet, todo mundo vindo para cá e precisavam colocar os seus negócios. Hoje em dia até se diz, né, que mesmo que você tenha um negócio físico, você precisa colocar na internet. E aí eu comprei aquele treinamento. Então, gente, se eu disser a vocês, todos os treinamentos que eu faço, eles são caros. Quer dizer, caro, quando a gente fala assim, é caro, o investimento é alto, né? Não é que é caro, é um investimento que é alto. E aquele treinamento custou quase R$ 8.000. E eu dizia assim, eu vou conseguir pagar. Eu vou conseguir pagar. E assim foi. Consegui pagar. E aí foi quando eu comecei a desenvolver o treinamento Movendo Montanhas, que foi quando veio no meu coração a necessidade de ensinar as pessoas que da mesma forma que eu estava conseguindo guiar o meu organismo sem nenhum material de rastreio, que outras pessoas também estavam conseguindo guiar o seu organismo, até mesmo de outras pessoas, sem nenhum material, sem nenhum conhecimento terapêutico, estava conseguindo realizar isso, eu precisava levar isso para as pessoas. E aí, é isso que eu trago aqui para vocês, todos os dias. Eu não quero que vocês estejam aqui simplesmente porque Andréa vai ensinar, Andréa vai me guiar para que eu seja saudável. Não, Andréa está aqui para me ensinar a como eu devo fazer para me tornar uma pessoa mais saudável. Andréa está aqui para me ensinar como eu sou capaz de recuperar a minha saúde de qualquer lugar. Como eu sou capaz de ativar o meu pensamento e o meu coração, e a fé, sendo mobilizada pela fé, e realizar essa mudança interior, essa mudança na fisiologia. Então, é isso que eu trago aqui para vocês. É isso que eu reforço. E aí, do início para a pandemia, da pandemia para cá, já se vão 3 turmas do treinamento Movendo Montanhas. E cada dia que passa, eu me surpreendo mais com o resultado de cada um lá. Gente, a última aula que a gente teve com a turma 3 foi emocionante. Emocionante. E aí só vem fortalecer cada vez mais que todo aquele que quiser aprender, que se colocar como aprendiz daquilo que está sendo ensinado e aplicar em sua prática, ele sim se torna cada vez mais saudável. Ele se torna cada vez mais saudável. E isso não vai importar diagnóstico, isso não vai importar a idade, não é? Se você tem acima dos 60, coloque aí, na minha idade, é normal ser saudável. Pois é, disciplina e foco. E, gente, muita gente vai dizer assim, Andréa, você tem foco. Eu vou dizer a vocês que eu busco me treinar. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade para me concentrar. Nossa, eu tenho muita facilidade para me concentrar, muita facilidade. Eu amo me concentrar, eu me concentro com muita facilidade. Então, deu para entender a mensagem, não é? Então, para muita gente vai dizer assim, nossa, como é que pode uma mente acelerada conseguir se concentrar? É treino. Eu preciso estar me treinando, eu preciso estar aqui, eu preciso estar presente, eu preciso estar me observando. E aí foi quando, não é, a gente está aqui cuidando de vocês, entregando muita coisa gratuita. Quantas vezes, gente, eu escutei do pessoal, tu vai deixar de ter pacientes, porque tu tá dando de graça pela internet. Quantas vezes eu ouvi isso? Ah, mas ela faz terapia de graça pela internet, eu não vou pagar não. E aí eu digo a vocês que quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais eu me dou aqui, mais tem pessoas procurando o meu trabalho, os meus atendimentos. E isso é maravilhoso, isso só acontece porque eu tô aqui. Isso só acontece porque eu faço isso com vocês, porque eu transbordo isso com vocês, não é? Então, a minha história é basicamente essa.
Ainda tem muitas coisinhas que passaram despercebidas, né? Porque senão a gente vai até amanhã só falando dessa história. Hoje eu consigo, dentro daquilo que venho refinando ao longo dos anos, hoje eu consigo ensinar a capacidade da percepção, que isso veio esse ano. A gente está em agosto, bote aí de 3 meses para cá, foi quando eu comecei a ter a percepção de que era possível a gente ter respostas do organismo, era possível ter respostas do organismo. Então, a partir do momento que eu comecei a perceber isso, eu fazia, opa, mais um ponto de referência, mais algo a ser trabalhado, e aí foi quando eu percebi que o meu organismo me entregava a percepção, da mesma forma quando eu estava fazendo por outra pessoa, eu também conseguia ter percepção do que o outro está fazendo. Então, isso é maravilhoso, isso aí é o que eu trago também para vocês aqui de forma gratuita, mas é aquilo que a gente está refinando cada vez mais dentro do treinamento Movendo Montanhas. Então, quem não sabe que existe o treinamento, tem alguém aqui que não sabia que existe o treinamento? Ah, coisa linda, Tânia. Então, o treinamento ele vem para aqueles que querem um conhecimento para a vida toda. É um investimento único, né? Para a vida inteira. E é algo muito transformador. E tem muita coisa para vir boa aí pela frente, tá, gente? Então, que a gente possa ter muito tempo aqui juntinho, que a gente possa estar partilhando. Não é uma história de grandes... eu acho que os maiores desafios foi poder estudar sendo mãe, estudar em período de amamentação, o se permitir aprender algo novo, o desapegar daquilo que talvez para muita gente fosse difícil, que é o desapegar da profissão de universidade, e tá ali buscando fazer outros cursos, né? Foram vários cursos. Também fiz aromaterapia, entrei no curso de bioalinhamento, mas enfim, tem muita coisa para a gente ainda destrinchar ao longo da vida, que a nossa vida seja um eterno aprendizado, que a gente de verdade possa se colocar como um aprendiz e que o nosso foco seja agora, né? Quando a gente traz o nosso foco para o agora, a gente coloca mais energia para que as coisas aconteçam. Então, quer recuperar a sua saúde? A energia tem que ser agora. Coloca agora a tua energia. Ah, Andréa, mas eu tenho um diagnóstico de doença incurável. Não importa se você tem, você com certeza pode se sentir melhor fazendo aquilo que eu ensino aqui. Ah, Andréa, mas eu já tenho 70 anos. O maior exemplo está aqui, acho que ela está por aqui, Emília. Emília tem 77 anos, nos entregando um resultado incrível. 77 anos. Hoje eu atendi ela no presencial pela primeira vez, entregando a coisa mais linda do mundo. Ela é da última turma, mostrando o que ela está praticando, o que ela está fazendo e que o organismo dela está respondendo à prática que ela tem feito. E aí, para muitos, vai dizer assim, tá vendo que isso é impossível? É impossível para aquele que não acredita. É impossível para aquele que está cheio de bloqueios, que impedem agir com a fé. É impossível. Mas para aquele que tem fé, basta dizer aquele monte, vai e lança-te no mar, sem duvidar em seu coração, mas na certeza de receber aquilo que se diz. Assim acontecerá. Espero que vocês tenham curtido esse momento. Obrigada por vocês terem estado comigo aqui, né? Quase 1h30 de live. E é isso, gente. Essa é a minha história. Eu quis gravar esse vídeo porque eu sei que muita gente não me conhece e muitas vezes as pessoas chegam aqui e ficam meio perdidas. Nossa, o que é que ela faz? Como é que ela descobriu isso? Como é que ela descobriu aquilo? Então, esse vídeo ele não vai ficar salvo, vou salvar ele agora, mas ele vai ser retirado só para eu dar uma pequena edição e eu vou compartilhar nas redes sociais, tanto no YouTube, quanto aqui no Instagram, quanto no Facebook. E aí depois que tiver lá, talvez você tenha pessoas que não entendam muito bem o que eu faço, não entende muito bem aquilo que a gente faz aqui e às vezes ela precisa de esclarecimento. Quem é essa pessoa? Quem é a Andréa, né? Quem é a Andréa? Andréa é simplesmente uma eterna aprendiz, que tem vontade e sede de aprender
e que cada dia que passa ela entende que não dá para se desconectar da nossa essência, que é ser imagem e semelhança de Deus, que é essa conexão da espiritualidade que não tem como separar, não há como separar. O olhar para a gente como um todo, o descobrir que a gente precisa sempre olhar para a gente como um todo e deixar as coisas fluírem a partir da fé, não é? A partir da nossa fé. Fluir na nossa prática, fluir na nossa atenção, né? A atenção com a gente mesmo, o amor que a gente coloca naquilo que a gente está fazendo para cuidar da gente, naquilo que a gente faz para cuidar do outro, né? Aprender a acelerar e a frear quando necessário. E tudo isso acontece no nosso dia a dia, tá bom? É possível a gente fazer isso todos os dias, mas eu sempre vou recomendar a vocês que é muito bom também a gente ser cuidado. Hoje eu tenho 2 terapeutas que cuidam de mim, 2 terapeutas, porque tem dias que a gente precisa simplesmente se permitir o amor do outro alcançando a gente, que a gente precisa deitar na maca, que a gente precisa se permitir o zelo. Isso também nutre a nossa alma e faz também, é um treino do receber. A gente precisa também aprender a receber. Então a gente cuida da gente, mas a gente também sabe receber. Tá bom? Um cheiro grande. Bom descanso, gente.